Meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Vamos começar a nossa série do Seminário de Vida no Espírito Santo, vivenciar cada um desses módulos ou dessas pregações, vivenciar cada um, né, com tranquilidade, com emoção, tá certo? Então, desde já, eu agradeço por você estar aqui no canal. Peço desde já por você, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pela sua família. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo para que ele possa vir, desde já acolher a nossa vida, a minha vida, a sua vida, nesse momento de graça, nesse momento de louvor, que é esse seminário de vida no Espírito Santo, tá certo? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós o amor, a esperança e a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Meu irmão, desde já agradeço por você estar aqui. E vamos começar o nosso seminário de vida no Espírito Santo. Peço a você que abra o teu coração desde já para o início dessas formações que nós vamos vivenciar durante 8 capítulos, ou 9 capítulos, ou até mais, dependendo de cada partilha, a gente vai ter uma ou duas pregações aí voltado para um tema, né? Então, para deixar um gostinho de quero mais, eu vou colocar as pregações, o tema das pregações aqui nessa primeira pregação. Nós vamos ter aí 8 pregações ou 9, né? Nós vamos ter a primeira pregação, o semeador. Depois nós vamos ter o amor de Deus. Depois nós vamos ter pecado, depois salvação em Jesus, depois fé e conversão. Talvez essas duas a gente divida, fale uma só sobre fé e depois sobre a conversão. Senhorio de Jesus e preparação para o batismo no Espírito Santo. E ao final, batismo no Espírito Santo, amor aos irmãos, perdão, vida em comunidade, grupo de oração. Então nós vamos ter essas pregações no decorrer do seminário. E hoje a gente vai ver o semeador, a passagem do semeador. Lucas 8, do 4 ao 15. Deixa eu colocar aqui um breve resumo sobre essa passagem. Peça a Jesus para ser como essas pessoas da cena do Evangelho, uma pessoa que quer se encontrar com Ele e ouvir sua palavra, uma pessoa que quer se deixar tocar e curar pela palavra. Faça o firme propósito de iniciar uma nova etapa na sua vida de fé, uma etapa de profundidade cristã, de vida vivida na presença de Deus, através da leitura, meditação e seguimento da sua palavra. Eu vou começar essa primeira pregação lendo a passagem do semeador, que está em Lucas 8, do versículo 4 ao 15.
havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. E ele lhes disse essa parábola. Saiu o semeador a semear sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, ele alteou a voz. Os seus discípulos perguntaram a significação dessa parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábola, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração. Para aqueles que não creem, nem se salvem. Para aqueles que não creiam, nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retenha e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, essa pregação do semeador, de uma certa forma, é muito clara, porque o próprio Jesus, ele coloca a parábola, mas ele dá a explicação também de cada processo da semente, ou seja, cada etapa da semente, o terreno onde ela cai, que é o nosso coração, a terra do nosso coração. Existe até uma música que diz, né? Se abrires o coração, Deus frutificará. Então, assim, Jesus explica cada etapa onde a semente cai e por que não dá fruto. E ele fala também da semente boa, o coração lá que acolhe a palavra e vai dar fruto. E esse fruto permanece até o fim dos tempos, ou seja, até o céu, até a eternidade. Eu vou trazer aqui um resumo a respeito dessa passagem, para a gente entender bem legal, para a gente entender o que mais o Senhor pode pedir de nós através dessa passagem. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançada em diferentes tipos de solo, para explicar os diferentes tipos de resposta que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. Ou seja, cada um desses solos é referente a corações, é referente a pessoas que vai dar sua resposta conforme o tempo que essa pessoa tá vivendo. Nessa história, exemplos práticos da vida comum carregam um significado claro do reino de Deus. A semente é a palavra de Deus, ou seja, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. O Evangelho na pessoa do próprio Jesus
que é o verbo vivo. O semeador é quem anuncia a palavra, ou seja, o próprio Cristo anuncia a palavra de uma certa forma através de nós, através de mim, através de você, através da igreja, através de um documento, através de uma música, uma canção que a gente escuta às vezes na internet, nas redes sociais, uma música que a gente escuta na rádio, uma música cristã, uma música... Pode até que não seja uma música cristã, católica, ou seja, Deus se utiliza dos seus meios, vários meios, para poder chegar ao coração do homem, chegar ao coração da mulher, para poder anunciar a sua palavra, anunciar a sua vontade. 4 tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e suas reações quanto à semente. Ou seja, aqui o Senhor dá 4 tipos de solos, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações que vai corresponder à palavra de acordo com a sua vida. Entende? Primeiro solo, à beira do caminho, são as pessoas que ouvem, mas não creem. Tem um coração duro, não receptivo à palavra de Deus. As aves que comem a semente são símbolo de Satanás, que vem e tira-lhes a palavra para que não se salvem. O solo rochoso são pessoas superficiais, ouvintes, emotivos, mas com entraves interiores, que impede o evangelho de criar raiz profunda. Ou seja, pessoas, às vezes uma pessoa traumatizada, às vezes uma pessoa cheia de mágoa, entende, que não se deixou curar. E outras coisas mais que pode ter o coração da pessoa, né? O solo rochoso. Calor do sol, problemas, provações, intolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo, que fazem alguns se desviarem. Ou seja, aí entra outros aspectos, né? Problemas, provações, tolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo. Aí, o solo com espinho, né? O solo com espinho são as pessoas que ouviram, mas com o passar dos tempos, dos dias, são sufocados por preocupações desse mundo e prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas, egoístas, não dão fruto, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Tem lá o exemplo do jovem rico. Jesus chegou para ele e disse: Senhor, o que eu devo fazer para receber o céu? Aí Jesus diz: segue os mandamentos. Ele disse: não, isso aí eu já sigo desde a minha infância. Aí ele diz: pois vai, vende os teus bens e me segue. Aí ele não quis, por quê? Porque tinha aqui a ganância do mundo, né? Os espinhos são as raízes terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixões. Enfim, é o amor por tudo que não é de Deus. Ou seja, tudo que não é de Deus a pessoa acolhe. Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem com fé, com o coração honesto e reto, dão fruto. Mesmo que para isso tenham que enfrentar dificuldades na vida. Ou seja, aqui ele já falando do solo, o solo preferencial, ou seja, assim, o solo que a palavra de Deus quer alcançar, o solo fértil. A colheita 30, 60 ou 100 por 1 são os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. Aqui ele já está colocando o significado da colheita, né? A colheita 30, 60 ou 100 por 1, né? Uma semente vai gerar 30, vai gerar 60 a mais, vai gerar 100 por 1, né? Ou seja, 100 por 1. De uma semente vai gerar essa quantidade. Ou seja, aquele homem, aquela mulher que realmente vai dar fruto, né, na caminhada diante de Deus. Os 4 tipos de solos explicados. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas
em diferentes tipos de solo. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo, né? Se você for pesquisar nas redes sociais, você vai ver que em todo lugar do mundo existe a evangelização, existe as pessoas que vão em missão evangelizar, ou seja, a todos, né, os tipos de solo. A Bíblia tem sido anunciada. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre que nós mesmos somos, ou seja, refletir quem somos nós nessa ilustração. O solo à beira do caminho, há pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreende o que é a central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, nesse caso, a semente nem sequer chega a germinar a terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Ou seja, a semente à beira do caminho. Aqui ele está dizendo que essa semente ela não chega nem a germinar. A pessoa muitas das vezes escuta a palavra de Deus, e eu repito, escutar a palavra de Deus não é da forma como eu fiz aqui, lendo a palavra de Deus, você ouvindo a palavra de Deus bem direitinho, indo na igreja, indo no congresso, indo no retiro, não. Você pode ouvir a palavra de Deus através de um trecho, através de uma frase, através de uma citação, através de uma música, ou seja, N forma o Senhor vai encontrar para colocar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja alcançada ao teu coração. Nesse primeiro tipo de solo, duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. Essa terra pavimentada como um caminho consistente recebe muitos viajantes de um lado ao outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme sua vida. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e retira da sua mente. Ou seja, uma pessoa que fica muito na superficialidade, o diabo vem e tira fácil a semente do coração dessa pessoa. O solo pedregoso. Aqui eu estou colocando um exemplo do diferente solo para a gente entender ainda mais. O solo pedregoso. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo, mas quando enfrentam dificuldade, logo abandonam a fé. São superficiais, né? Aqui o solo espinheiro, né? O solo espinheiro, o solo pedregoso eu já mencionei. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos porque não tem raízes firmes, né? Essa ilustração nos ensina que a emoção não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nós. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele, como uma vida totalmente entregue, que abre espaço para Ele, para que Ele cresça e transforme o nosso coração. O solo espinhoso. Essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvido aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas, não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. A semente
esse tipo de solo, ou seja, esse tipo de solo, né, o solo espinhoso, também não é favorável para o crescimento da semente. Se a terra rochosa, a pedras demais, impede a raiz de aprofundar, neste caso, há problemas externos que impedem de frutificar, ou seja, os espinhos. Os espinhos são as muitas preocupações e ambições dessa vida que impedem o evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes no mundo. Ou seja, muitas coisas sufocam, né, a palavra de Deus na vida dessa pessoa. O solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas o evangelho é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos. Esses que ouvem a palavra e compreendem pela fé são pessoas que produzem fruto em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. Aqui, esse solo fértil são as pessoas que recebem a palavra e não ficam só para si. Vão partilhar essa palavra por todos quanto há meios, né? Redes sociais, nas suas mídias, né? Nas suas mídias no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Vão para encontro, vão para congresso, vão para retiro, ou seja, o solo fértil, a pessoa ela sente uma inquietação no seu coração e começa a divulgar isso na sua vida, na sua caminhada. A palavra preenche tanto sua vida que ela se alastra a outros à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o método dessa abundância não é a terra, nem do semeador, mas de Deus, a fonte da vida. Jesus é a palavra eterna, que dá o crescimento e faz frutificar todos os que recebem verdadeiramente. Que tipo de solo você é? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem da salvação de Jesus Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida será inteiramente de Deus e assim poderá ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus, aquele que morreu como um grão na terra. João 12:24, dando a vida aos que creem. A mensagem de Deus, por amor, enviou ao mundo para dar sua vida. João 3,16, para produzir frutos em nós, por nós, para a glória do Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, é basicamente isso. O semeador, ele semeia a semente no nosso coração, ou seja, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a igreja, né? Todas as pessoas que são anunciadores da palavra de Deus, ou seja, que são anunciadores de Cristo, anunciam a palavra de Deus na nossa vida. E nós devemos ser esse solo fértil. Possamos pedir ao Senhor para sermos esse solo fértil na nossa vida, para que possamos levar essa palavra a outras pessoas, a outros filhos e filhas espalhados pelo mundo todo. Que há quem dera que toda a humanidade compreendesse isso e fizesse isso com destemor e assombro, anunciando a palavra de Deus, como essa terra boa que acolheu a boa semente, né? Como a própria palavra diz, se o grão do trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Ou seja, peçamos ao Senhor para sermos esse solo fértil, esse solo rico, que possa levar essa semente da palavra de Deus, do amor de Deus a toda a humanidade. Então é basicamente isso. Eu sou esse semeador, você é esse semeador que semeia a semente no coração de tantas pessoas, para que mudem de vida, para que recebam a graça de Deus nas suas vidas. Agradeço, meu irmão, desde já por você estar aqui nessa primeira pregação, nesse primeiro capítulo desse Seminário de Vida no Espírito Santo, através dessa primeira pregação, o semeador. Que Deus te abençoe. Agradeço por você estar aqui, que Deus te abençoe, te dê muitas bênçãos na tua vida. Obrigado e até o próximo capítulo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.